Próxima questão. O valor inteiro mais próximo de raiz de 90 mais raiz de 10 é. Essas duas raízes, elas não são exatas. Tipo, a raiz de 90, ela está próxima de quais números? Ela está entre... Pelo menos de 0 até 100, a gente tem que conhecer quais são as raízes quadradas. Raiz de 0, 0. Raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 16, 4 e assim vai. 25, 5. 36, 6. 49, 7. 64, 8. 81, 9 e 100. Pronto, só temos de 0 a 100, só existe 11 raízes exatas. O resto é tudo não exato. Então a de 90 está entre 81 e está entre 100. Certo? O valor da raiz de 81 é 9. A de 100 é 10. Então a raiz de 90 está entre 9 e 10. Ok. Está por aqui em algum lugar. Ela é mais perto de 81 do que de 100. É quase no meio. Mais ou menos por aqui. Porque 81 para 90 é 9, de 90 para 100 é 10. Então é quase no meio. Então aqui é a raiz de 90. Certo. Agora a de 10. A de 10, ela também não é exata. Ela está entre 9 e 16. Raiz de 9. Raiz de 16. A raiz de 9 é 3. A raiz de 16 é 4. Aí o que acontece? Entre 3 e 4 temos aqui a raiz de 9. Quer dizer, a raiz de 10 e tantas outras. Certo? A raiz de 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Essas daqui estão entre o 3 e o 4. A raiz de 10 é mais perto da raiz de 9. Bem pertinho, porque só é um número, que no caso é perto de 3. Então veja só, entre os seus limites, veja que a raiz de 90 não pode ser igual a 9 e não pode ser igual a 10. Ela pode ser de 9,1 até mais ou menos 9,9. A de 10 a mesma coisa, ela pode ser 3,1 até mais ou menos 3,9, certo? Não pode ser 4. Então, se fosse somar mais ou menos, como é que seria o limite dela? O limite dela seria aproximadamente quanto? Seria entre 12 e 14, né? Tipo, 9,1 mais 3,1, aqui dá 12,4. 9,9 mais 3,9, aqui dá mais ou menos próximo de 14, certo? Então, entre 12 e 14. Então, entre 12 e 14. Não pode ser 12, não pode ser 14. Então, qual é o número? Se precisar de fazer aquelas contas e tentar descobrir o valor de 90, da raiz de 90 e o valor da raiz de 10, a gente consegue resolver. O valor inteiro mais próximo vai ser quem? Entre 12 e 14, não pode ser assim, ela é próxima de 12. E ela é próxima de 14, mais ou menos. Ela não pode ser 14 de jeito nenhum. Vai ser o número 12. Certo? Ok. É mais próximo de 12. Ela não é 12 em si, como o próprio nome fala. Ela pode ser um pouquinho maior que 12. 12,2, 12,4, 12,3, 12,1.
Próximo. 7 mais raiz de 7. Bom, a raiz de 7 ela não é exata. De acordo com o que a gente fez, ela está entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Raiz de 4 é menor que raiz de 7, que é menor que raiz de 9. A raiz de 7 está entre 2 e 3. Na reta numérica, está entre 2 e 3. E a gente percebe que ela é mais perto da raiz de 9. Quase no meio, porque daqui para cá são 2, daqui para cá são 3. Então é quase no meio, só que um pouquinho mais perto de 3. Pronto. Entre um número e outro temos a raiz de 3. Só que é o seguinte, ela está entre 2,1 até 2,9. Muito provável que nem chega a 2,9, porque 2,9 é muito encostada a 3. E ela não é tão encostada assim a 3. Certo? Sim, aqui é a raiz de 7. Ok. Então, o que é que vai acontecer? Vai ser somado o 7. 7 vai ser somado a isso. Então, como é que vai ser? É como que se fosse pegar o 7, somasse com mais ou menos 2,1 e também somasse mais ou menos com 2,9. Então isso vai dar aproximadamente quanto? Isso aqui é como que se fosse somando aqui. A soma aqui vai ser como que se fosse 9, 10, ou seja, entre 9,1 até 9,9. Certo? Então, por que ficou 9 e não 2? Porque não somou com esse 7. O 7 está somando com os números daqui de dentro entre 2 e 3. Então, é como que se somasse entre eles aqui. É como que se aqui fosse, digamos, 9,7, 9,6, coisa assim, aproximadamente. Então, a resposta vai ser a letra A, certo? Porque quem está entre 9,1 até 9,9 é justamente 9,6. Nona questão. Só vou reaproveitar isso aqui, dessas raízes. Foi proposta para um aluno a seguinte expressão: raiz de 2 mais raiz de 3. A raiz de 2 não é exata. Ela está entre 1 e 4. A raiz de 1 vale 1. A raiz de 4 vale 2. Então, significa dizer que entre 1 e 2, a raiz de 4 está aqui em algum lugar. Se bem que ela está bem mais perto de 1 do que 4. Se bem que entre 1 e 4, entre a raiz de 1 e a raiz de 4, nós só temos dois números irracionais. Quais são? Entre a raiz de 1, que é exato, que é igual a 1, e a raiz de 4, que também é exato, que é igual a 2, nós só temos a raiz de 2 e a raiz de 3, que não são exatas, certo? Então significa dizer que mais ou menos é como que se ele estivesse quase no meio, porque olha, se formos separar, só tem dois números aqui que não são raízes exatas, certo? No caso aqui seria a raiz de 2 e a raiz de 3, está entre esses dois aqui.
Então veja o seguinte, como ele é mais perto de 1, então ó, a raiz de 2 está entre 1,1 até 1,9, mais ou menos. E a de 3? A de 3 também está entre 1 e 4. Então o valor da raiz de 1 é 1, a de 4 é 2. Se formos representar na reta, a raiz de 3 também está entre 1 e 2, 1,1 até 1,9. Se formos realizar a soma, é como que se fosse, juntando esses dois aqui, é como que se ela fosse somar, ficasse entre 2 e ficasse entre 4. Aproximadamente, certo? Ela não seria igual a 2 e ela não seria igual a 4, certo? O número que daria mais certo seria qual? Se a gente fosse calcular a raiz de 2 e a raiz de 3, o número que seria 2,2 seria mais perto aqui da raiz de 2, por exemplo. Já se fosse usar, quer dizer, 2,2 seria mais perto da soma entre esses dois aqui, certo? Então o número que seria entre 2 e 4 mais conveniente seria esses três. Fica na dúvida entre esses três. Então o jeito é eu descobrir qual é o valor dessa raiz. Então bora lá. A raiz de 2 vale quanto? Ela está entre 1 e 2, ou seja, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 e 1,9 ao quadrado. Aí o que acontece? Acontece que quanto é 1,1 ao quadrado? É 1,1 vezes 1,1. Aqui vai ficar 1,21. 1,2 ao quadrado. Vou fazer aqui mesmo. Seria 1,44. Então está se aproximando. 1,3 ao quadrado. 1,3 vezes 1,3. Aqui vai dar 1,69. Tá perto de 2. Então, 1,69. 1,4 vezes 1,4. 16 vai 1. 5, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 1, 1. 6, 9, 1. 1,96. Então a gente percebe que a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,4. E a raiz de 3? Vai ser quanto? Ela vai ter que ser superior a 1,4. Certo? Então nesse caso, vamos ver se seria 1,5 ao quadrado, já que está entre 1 e 2. 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5. Aqui dá 7. 12. Dá 2,25. Tá quase. Tá quase chegando a 3. 1,6 ao quadrado dá 1,6 vezes 1,6. Você vezes 6 com 3, 9. 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 1, 1. 15. 2,56. Tá perto de 3. 1,7 vezes 1,7.
7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 1, 7, 4, 11. 1 vezes 7 e 1 vezes 1. 9, 8, 2. Então, a gente percebe que o número mais perto da raiz de 3 é 1,7. Se eu fosse pegar 1,4 mais 1,7, 11, 3,1. Letra C. Última questão. A raiz de 10 também não é exata, ela está entre 9 e 16. Ou seja, ela está entre 3 e 4. Certo. 3 e 4. E ela está mais perto do 9, ou seja, a raiz de 10 está mais perto do 3. É como se ela fosse 3,1 até mais ou menos 3,9. A raiz de 6, ela está entre 4 e 9. Aqui é 2, aqui é 3. Ou seja, 2, 3. O 6 é mais perto do 4 do que do 9, se bem que é quase no meio. Então, mais ou menos por aqui está a raiz de 6, ou seja, está entre 2,1 até aproximadamente 2,9. Se for somar, é como que se fosse a soma ficar entre 5 e 7. Ok. É mais perto de onde? Se nós formos analisar, 16 não vai ser, 4 não vai ser, 8 não vai ser, sobrou apenas o número 5. Então a resposta aqui vai ser 5.